Olá, bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você acredita em milagres? Bem, se não acredita, então esta história é para você. É claro que a maioria das pessoas dificilmente poderia acreditar no que vou te contar hoje. E isso, falando francamente, não é surpreendente, já que este caso não é compreendido pela ciência e ninguém, nem mesmo os especialistas mais experientes, podem explicá-lo. Provavelmente, se não fosse pelas testemunhas que encontraram nosso personagem principal e viram com seus próprios olhos tudo o que aconteceu, dificilmente teríamos conhecimento sobre essa história incrível. Prepare-se para ter seus conhecimentos e fé colocados à prova nessa história inacreditável e emocionante. Se você gosta de histórias assim, que te fazem refletir e tocam em sua emoção, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, assim notificamos você sempre que houver uma história nova no canal. Vamos lá! A estadunidense Mary Kranick, de 25 anos, vivia em Minnesota, e ela era como milhares de outras mulheres americanas. Aos 24 anos, a jovem estava grávida e, junta de seu marido amoroso, estava esperando pelo tão aguardado bebê, cheia de ansiedade e emoção a cada dia que passava. Ela não via a hora de ter um bebezinho dormindo no quarto que ela e seu marido montaram com tanto carinho. Tudo estava ocorrendo normalmente e nada de surpreendente estava acontecendo. A essa altura, Mary já estava com 8 meses de gravidez. E não havia razões que acusassem quaisquer problemas. Daqui a pouco tempo ela já estaria pronta para receber seu bebê. Tudo estava preparado. Todas as roupas e cobertores já estavam comprados. Afinal, o bebê nasceria no inverno. Em janeiro de 2014, Mary estava voltando para casa em seu carro, depois de uma ida à cidade. Neste dia, houve uma tempestade de neve terrível. Havia nevado durante a noite toda e pela manhã também, e a estrada estava coberta de neve. Todo o chão ao redor tinha cerca de 1 metro de altura. Mary estava em seu carro modelo SUV, comum nos Estados Unidos, e havia apenas alguns quilômetros até em casa quando de repente o carro dela parou, sem qualquer aviso ou sinal de que algo estava errado. A jovem percebeu que não conseguiria avançar mais. Quando conseguiu ligar o carro novamente, ela já estava presa na neve e patinava sem sair do lugar. É claro que as estradas estavam sendo limpas pelo serviço público. Mas como aquela não era a estrada principal e sim uma pequena estrada na floresta, eles ainda não a tinham alcançado. Mary tentou desesperadamente acelerar o carro, mas ele estava firmemente preso na neve, sem nenhum sinal de que se moveria dali tão cedo. A jovem mãe saiu de seu carro esperando que logo veículos especiais viriam buscá-la. Afinal, já era de tarde e eles deviam estar chegando para limpar aquela área. Mas a tempestade de neve estava ficando mais forte. Ela esperou por meia hora, mas ninguém apareceu. A jovem estava desesperada. Ela já estava começando a sentir o frio congelar suas extremidades. Ela sabia que não poderia manter seu carro funcionando com o aquecedor ligado, porque não havia gasolina suficiente. Mas o pior é que já estava escurecendo e a neve não cessava de cair do céu. Apenas mais e mais neve cobriram seu carro. Seu coração batia cada vez mais rápido e ela estava com medo de ficar ali por muito mais tempo. Ela estava completamente sozinha em uma tempestade de neve, em uma estrada coberta de matéria branca, a alguns quilômetros de distância de sua casa e da cidade, e além de tudo isso, estava grávida. Assim seria difícil ficar aqui até de manhã. Mary pensou que o caminho para a cidade era um pouco mais curto e então decidiu voltar para lá a pé. Ela fez o seu caminho através da nevasca. Sentia seus pés gelados, mas sua bota ainda não estava molhada por dentro, o que era um bom sinal. Ela conseguiu andar quase meia milha e então aconteceu algo que ela não poderia ter imaginado, nem mesmo nos seus piores pesadelos. De repente, a jovem entrou em pânico. Ela sentiu uma pontada forte e logo percebeu que estava entrando em trabalho de parto. Entendendo isso, ela sabia que não poderia andar mais longe. Mary viu um lugar sobre a árvore mais próxima, onde havia menos neve devido à proteção das folhas e, com muito esforço, ela conseguiu se locomover até lá, enquanto as dores só pioravam. Ao sentar-se, Mary, em total desamparo, recorreu à sua fé dizendo: "Ó Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Me ajude, por favor."
Depois de mais de 5 minutos de contração que ficavam cada vez mais intensas e do frio para o qual ela não estava preparada, Mary perdeu a consciência. Esse poderia ser o fim dessa história, que certamente teria um final trágico, cujo qual nunca gostaríamos de saber, provavelmente acabando com um corpo congelado que seria encontrado apenas dias depois. Mas o que realmente aconteceu depois disso não tem qualquer explicação. Eu não sei quanto tempo realmente havia passado desde que eu desmaiei. Mary lembra mais tarde em depoimento, mas quando os meus sentidos voltaram para mim, eu me sentia quente e minha cabeça estava deitada na parte de trás de um enorme lobo cinzento. Ele provavelmente era o líder da alcateia. Havia outros lobos, cerca de 9 deles, que me envolviam em um círculo apertado com seus corpos fofos e quentes, bloqueando-me da tempestade de neve. Eu não tive tempo para ficar assustada. Parecia muito mais como um sonho. Eles não mostraram nenhum traço de agressividade e estavam deitados ao meu lado, alguns andando ao meu redor com babas. Cerca de 20 minutos depois que acordei ali mesmo na neve, eu dei à luz ao meu bebê e em seguida cortei o cordão umbilical com os meus dentes e fiz um nó. Uma loba com cuidado lambeu meu filho, o outro lobo fez o mesmo. Era como se eles claramente entendessem o que estava acontecendo e estivessem tratando meu bebê como um dos filhotes da alcateia, cuidando dele. O restante dos lobos só se aconchegaram e me aqueceram. A loba, que estava aos meus pés, observando atentamente, ligeiramente empurrou meu bebê para mim com seu nariz e meu filho começou a chorar. E isso significava que ele estava vivo. Eu o peguei rapidamente e então eu comecei a amamentá-lo. E durante todo esse tempo, os predadores selvagens estavam por perto me protegendo da tempestade de neve com uma parede densa. Eu era como um membro de sua matilha que precisava de ajuda e eles estavam dispostos a oferecê-la para mim. O líder lambeu a neve e as lágrimas das minhas bochechas. Era como se eles fossem meus próprios cachorros domésticos e nós compartilhássemos um laço profundo de afeto. A essa altura, o marido de Mary já tinha começado a procurar sua esposa, porque ela deveria ter voltado para casa há muito tempo atrás. Ele e seus vizinhos dirigiram um caminhão pesado pelo mesmo caminho que a jovem deveria ter vindo e, sem saberem, estava indo em direção a ela. Na estrada, eles encontraram o carro abandonado coberto de neve e continuaram procurando por ela. Assim que viram uma alcateia de lobos, eles já esperavam pelo pior, decididos que a coisa mais terrível deveria ter acontecido. Um dos homens pegou sua arma e começou a atirar em direção ao ar, para cima, fazendo com que os lobos se espalhassem. Mas não, nenhum deles foi para longe da jovem e seu bebê. Chegando mais perto, o marido encontrou sua esposa com o recém-nascido nos braços. Foi algo incrível. O homem disse mais tarde em entrevista: "Como aquilo foi possível? Eu nunca poderia imaginar que algo assim pudesse acontecer." Os predadores estavam por perto durante todo esse tempo. Apesar do grupo de pessoas, os lobos não pretendiam ir a lugar nenhum, muito menos sair dali. Eles observaram as pessoas carregando a mulher que esteve sob seus cuidados e o bebê para o carro. Cerca de 1 hora depois, a jovem foi levada em segurança para o hospital da cidade. Alguns dias depois desse incidente, Mary deu entrevista a repórteres, dizendo: "Eles definitivamente não vão me esquecer. Eu tenho certeza que vou encontrar tempo para visitá-los algum dia com meu pequeno Bill. Nós iremos aonde a alcateia de predadores, como tanto dizem, salvou eu e meu bebê da morte certa. Tenho certeza de que eles definitivamente irão reconhecer a mim e ao meu filho e virão até nós. Não foi apenas uma situação aleatória. Claro, agora temos uma conexão com eles." Guardas florestais e caçadores recusaram a comentar este incidente. Afinal, eles nunca tinham visto nada remotamente parecido com isso. Outros especialistas acreditam que os lobos puderam sentir o cheiro da criança e sua mãe e o instinto de proteção, bem como o instinto parental dos lobos, entrou em ação. Apesar disso, eles desencorajaram a jovem mulher de reencontrar seus salvadores. Afinal, eles ainda eram animais selvagens. E lá no fundo, eles não conseguiam entender como aquilo era mesmo possível. Mas Mary Kranick acredita que agora ela definitivamente não tem nada a temer e ela está ansiosa para rever seus amigos que ela acredita terem sido enviados por Deus. Poxa, de fato essa é uma história inacreditável.
O que você acha? O que realmente aconteceu aqui e por que os lobos não prejudicaram a mulher e seu bebê? Não deixe de escrever sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber. Lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar essa história com amigos e família. Eu te espero por aqui mesmo. Até lá. Tchau!